Seja bem-vindo, meu nome é Joe Bauer e eu já consagro a Ayahuasca há pelo menos 11 anos, desses 11, 8 anos já inclusive servindo essa medicina da floresta para várias outras pessoas que buscaram e resolvi gravar uma sequência de vídeos explicativos sobre o que é a Ayahuasca, como ela funciona, para que ela funciona, para que ela é indicado e tudo mais. Então, nesse primeiro vídeo eu quero explicar para vocês o que é a Ayahuasca, e para quem ela é indicada ou para que ela é indicada e também qual é a diferença e quais são as visões da Ayahuasca dentro da visão espiritualista, dentro da visão farmacológica, para que assim você esteja nutrido de informações e assim consequentemente também estar melhor preparado para quando vier a participar de algum tipo de cerimônia, se você vier a participar em qualquer outro lugar, em qualquer instituto inclusive ao qual você for participar. Certo? A ideia também é esclarecer aqui, né? Trazer algumas informações importantes para que você se prepare para esse importante momento que é uma cerimônia com uma planta do poder, com Ayahuasca ou também com diversas outras medicinas da floresta que porventura você vier a encontrar no seu caminho. Bom, a Ayahuasca, esse é o nome que ela mundialmente é conhecida. No entanto, ela também pode ser chamada de diversas outras nomenclaturas, como Oasca, dentro da linha espiritualista da União do Vegetal, Daime, dentro do Santo Daime, Uni, dentro de algumas tribos indígenas. Então, existem vários nomes para essa bebida, mas a mais conhecida é Ayahuasca, que vem da linguagem quechua, que significa vinho da alma ou pequena morte. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso em algum outro momento. A Ayahuasca, ela é o resultado da cocção de duas plantas originárias da Amazônia, um cipó, que é o Banisteriopsis caaps ou jagube, do qual se tem conhecimento de pelo menos 9 espécies diferentes, e a chacrona ou rainha, que é a Psychotria viridis. Esse é o nome científico para essa planta. Então, muita água, muito fogo, muita lenha queimando, né? E fazendo ali a fervura dessas duas plantas em conjunto resulta nessa sagrada bebida para os índios e para todos aqueles que são praticantes das doutrinas ou correntes espiritualistas que comungam da sagrada Ayahuasca. Não se sabe exatamente qual é a sua origem, no entanto, existem vários registros em pinturas rupestres que indicam a utilização ritualística pelos indígenas há pelo menos mais de 15 mil anos. Aqui no Brasil, alguns dos primeiros registros escritos que se tem sobre a Ayahuasca são inclusive dos padres jesuítas, que nos seus escritos e cartas endereçadas a Portugal indicavam a utilização de um chá pelos indígenas aos quais alegavam ver espíritos e conversar com entidades da floresta. Então, como o seu surgimento veio, não há aí um consenso que indica, no entanto, o que se sabe é que para que ela tenha vindo ao mundo não foi por acaso não, porque em diversas localidades distintas se faz uso da mesma bebida com diversos nomes diferentes, inclusive com lendas sobre o seu surgimento completamente diferentes uma das outras. No entanto, as receitas são a mesma, porque não há como você obter o resultado da Ayahuasca como a bebida que conhecemos, a não ser pela fervura das quantidades significativas, tanto de chacrona quanto de jagube. Existe bastante discussão com respeito à classificação da Ayahuasca. Dentro de uma visão farmacológica, a Ayahuasca é classificada por diversos cientistas clássicos do mundo como uma bebida alucinógena, o que tem causado muita discussão em diversos fóruns, inclusive entre os próprios cientistas, porque a finalidade do seu uso não é para provocar alucinações, muito pelo contrário, e sim para trazer clareza e mais lucidez a respeito dos próximos movimentos ou próximos passos a serem seguidos na sua vida.
Tanto que o uso ritualístico para os indígenas, ele é extremamente sagrado e exige um nível de preparação com dieta e tudo mais, que remonta então a sua utilização para uma conexão com o divino. E então surge a nova classificação, que é inclusive aceita por várias correntes científicas e também pelos seguidores ou por aqueles que por alguma forma consagram essa bebida, que é o termo enteógeno. Então, entre diversos cientistas e também para os praticantes de xamanismo e que fazem o uso sacramental da ayahuasca, ela é classificada como uma bebida enteógena, que significa entrar em contato com o seu próprio divino, ou, na tradução literal, gerador de divindade, porque os relatos e os diversos estudos, inclusive científicos, que se tem a respeito da própria ayahuasca, relatam que aquelas pessoas que fazem o uso ritualístico desta bebida têm sim experiências classificadas como transformadoras, espirituais, divinas, entre vários outros termos que aqueles que passam por uma experiência como essa acabam relatando depois. Então, o termo que é hoje em dia mais aceito e inclusivo é o de enteógeno, por trazer contato com o divino, contato com a espiritualidade e não alucinações, como o termo científico de alguma forma propaga, né? Então, algumas pessoas tentam classificar erroneamente a ayahuasca como uma droga, mas ela não é uma droga a não ser pela visão medicinal. E dentro da visão medicinal, droga é toda e qualquer substância que é utilizada com a finalidade de trazer algum bem-estar ou cura para alguém que está buscando. E dentro desse contexto, sim, ela pode ser uma droga, como as drogarias vendem os remédios por aí. Aliás, a ayahuasca é considerada uma medicina dos indígenas, uma medicina da floresta. Mas dentro do contexto pejorativo que a palavra droga tem, ela não se encaixa, muito pelo contrário, porque uma das principais características das drogas pejorativas, né, ou das drogas ilícitas, é a dependência química. E a ayahuasca, muito pelo contrário, inclusive vários estudos já indicam que quanto maior tempo a pessoa está comungando a bebida, menos quantidade ela passa a absorver, ou seja, ela menos passa a tomar. Tanto que, para você ter ideia, eu que estou aqui falando com você nesse exato momento, eu que já tomei muita ayahuasca na minha vida, hoje em dia tomo uma vez a cada 6 meses aproximadamente. Por quê? Faço a consagração da bebida, recebo os ensinamentos que ela traz e vou aplicar na minha vida, no meu dia a dia, para então retornar a buscar novos ensinamentos, certo? Então, ao contrário do que as drogas fazem, que é de te causar uma dependência química, a ayahuasca, eu costumo dizer que ela é como se fosse um dedo apontando para a lua. A partir do momento que você enxerga a lua, você já não precisa mais do dedo e aos poucos você vai inclusive reduzindo as doses de consagração da própria bebida. Existem também outros termos, como uma bebida psicoativa, também é muito empregado e muito utilizado quando se refere à ayahuasca, principalmente pelo princípio ativo que a bebida possui, que é a dimetiltriptamina, ou DMT. Sobre o DMT eu não vou me aprofundar muito aqui, porque a ideia não é uma aula de química, e sim explicar um pouquinho sobre a ayahuasca, mas eu recomendo para quem quiser que assista um documentário muito legal sobre essa molécula, que inclusive o nome de um documentário é DMT, a molécula do espírito, e você pode assistir em diversos locais por aí e ter mais informações sobre este princípio ativo que está presente na bebida ayahuasca. Bom, agora que você já conseguiu entender um pouquinho melhor sobre a ayahuasca, vamos explicar o porquê que as pessoas buscam então a consagração desta bebida, quais são os seus efeitos e como ela vem se difundindo pelo mundo afora, né?
Então, a ayahuasca, ela só é permitida por lei para usos religiosos, ou seja, não é uma bebida em que você faça um uso recreativo, como algumas pessoas já tentaram fazer e não deram muito certo. Inclusive fica aqui a dica para você, tá? Não tem como você fazer o uso recreativo da ayahuasca, não apenas por lei, mas por uma questão da própria bebida. Se você tomar a bebida para uso recreativo e se por acaso você que está vendo esse vídeo tem o interesse de buscar a ayahuasca, de consagrar a ayahuasca para uma finalidade recreativa, eu já te aviso, não vai ser uma experiência muito positiva para você, recomendo que você não parta para esse caminho, muito pelo contrário, tá? Então, a ayahuasca ela só é permitida por lei para uso religioso. Inclusive no Brasil a gente tem algumas religiões que fazem o uso sacramental dessa bebida, como o Santo Daime, que existe aí no Brasil inteiro, como a própria UDV ou União do Vegetal, como a Barquinha, Umbandaime, que são várias religiões e doutrinas mesmos que acabam vindo aí da utilização da ayahuasca. No Brasil hoje ela está muito mais difundida por meio dos centros urbanos de xamanismo ou alguns CELs. Então são institutos xamânicos urbanos, se é que a gente pode classificar assim, que também fazem o uso sacramental dessa bebida, mas independente de uma doutrina específica. Agora sim que você já entendeu um pouquinho mais sobre a ayahuasca, vamos falar sobre para quem é indicado e quais as contraindicações, por que as pessoas buscam. Bom, a ayahuasca ela é muito procurada para aquelas pessoas que estão buscando algum tipo de cura espiritual ou algum tipo de cura emocional. Inclusive várias pesquisas científicas aqui na própria USP e aqui no Brasil já tem várias pesquisas que indicam que a ayahuasca é extremamente eficiente nos tratamentos contra a depressão, contra as dependências químicas como alcoolismo, tabagismo, entre outros ismos que existem por aí. Então a ayahuasca ela está diretamente associada a algum tipo de cura, seja ela emocional, espiritual, até mesmo física, e é claro que essas curas estão também diretamente associadas ao nível de crença da pessoa que está fazendo a ingestão da bebida e que passa por um ritual, por uma cerimônia toda que ela é preparada e conduzida por alguma pessoa responsável e competente. Inclusive aqui fica a dica para você. Hoje em dia o acesso à ayahuasca está tão mais fácil do que já foi antigamente, que está muito simples algumas pessoas comprando ayahuasca na própria internet e tudo mais e servindo por aí, o que não é permitido inclusive por lei. Mas fique atento sempre que você for escolher um local para você comungar, para você fazer uma ritualística, uma cerimônia, fique atento à procedência desse local, se a pessoa que está conduzindo é um xamã ou é um guia, alguém que já tem algum lastro, algum tipo de experiência com esse tipo de medicina, porque sim, embora a ayahuasca seja extremamente positiva, poderosa, muito bonita e traz grandes benefícios para a vida das pessoas que bebem, é fundamental que você esteja em um local que é sim preparado para o uso religioso, espiritualista, para que você tenha uma boa experiência e não passe por nenhum tipo de experiência negativa ou situação delicada durante uma cerimônia como essa. Então as pessoas vêm buscando cada vez mais para encontrarem algum tipo de cura emocional ou espiritual. Várias pessoas relatam, por exemplo, que traumas que tinham da infância foram sanados por meio do uso sacramental da bebida, várias relações familiares, amorosas, profissionais, enfim, relações no contexto social que foram melhoradas ou expandidas, aprimoradas, curadas a partir do uso dessa bebida, entre vários outros benefícios que se percebe ao longo do tempo. Além disso, pesquisas indicam que as pessoas que participam frequentemente de rituais de ayahuasca tendem a demonstrarem maior calma e tranquilidade nos momentos de turbulência da vida e sim, já aí com vários estudos indicando um excelente aliado ao combate à depressão e qualquer tipo de dependência química e emocional.
Existem alguns estudos, inclusive, que indicam que um uso ou um ritual, uma cerimônia de ayahuasca é capaz de alterar a neuroplasticidade do cérebro, ou seja, alterar os caminhos, as rotas neurais que uma determinada pessoa tem que está associado a algum tipo de experiência. Aí estaria então uma explicação científica para os fenômenos de cura que acontecem durante uma cerimônia com uso sacramental da ayahuasca. Então ela é indicada para toda pessoa que está buscando se conhecer, que está buscando ter acesso, ter maior conexão com o seu eu interior, com o nível das esferas do pensamento, da emoção, para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, um campo da espiritualidade, de uma expansão de consciência, de uma expansão de percepção, porque um dos efeitos mais relatados durante as cerimônias de ayahuasca é exatamente essa ampliação dos estados de consciência, essa ampliação dos nossos campos sensoriais e de percepção, tanto física quanto emocional, que produzem então visões, que produzem olfações, que produzem vários tipos de experiências sensoriais ou até mesmo extrasensoriais que tragam então algum tipo de benefício nesses campos da vida, como emoção, pensamento, espiritual e, claro, também diretamente associado ao nível de permissividade que a pessoa tem com as suas próprias crenças pessoais. Então agora que você já entendeu um pouquinho de para quem é indicado este tipo de cerimônia, é importante que você saiba para quem ela não é indicada. A gente costuma dizer que a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca. O que isso quer dizer? Que ela está sim ao acesso, à disponibilidade de qualquer pessoa que procure algum instituto sério para fazer o seu uso ritualístico. No entanto, para algumas pessoas ela não é recomendada. Então, para quem não é recomendado a ayahuasca? Em primeiro lugar, ela não é recomendada para quem não quer mudar. Ou seja, eu não quero ter nenhum tipo de mudança na minha vida, eu quero continuar exatamente como está. Então não vai, porque durante o efeito da ayahuasca você não consegue manipular o efeito, você não consegue manipular o ensinamento que está vindo. Você simplesmente vai receber uma instrução, vai receber um ensinamento. Então a gente fala que depois que liga, não desliga, né? Esse efeito vai durar durante 4, 5 horas, dependendo da dosagem e do local ao qual você vai estar participando. Algumas cerimônias do Santo Daime, por exemplo, podem durar 8, 9, 10 horas. E alguns institutos 3, 4, 5, então vai depender da dosagem, vai depender da cerimônia ao qual você está inserido. E se você não tem interesse de mudar, não participe, porque durante essas 4, 5 horas ou o tempo que você tiver ali, é possível que dentro dos efeitos que estarão acontecendo na sua mente, no seu campo de consciência, a mudança esteja batendo na sua porta. Então só vá participar de uma cerimônia se você estiver disposto a abrir essa porta para a sua vida. Caso contrário, não participe. Outra coisa, não é indicado para aquelas pessoas que querem fazer uso recreativo, ou seja, quero tomar ayahuasca para ver qual é que é, quero tomar ayahuasca como se fosse uma droga. Não vá, não participe. Primeiro, porque não é permitido por lei somente uso religioso e não recreativo. E segundo, porque você não vai ter uma experiência positiva. Inclusive, eu já vi, durante esses 11 anos de experiência, algumas pessoas querendo participar de cerimônia para uso recreativo se darem mal. Joe, o que significa se darem mal? Passarem por estágios bem delicados durante uma cerimônia, com bastante processo de limpeza, que eu vou falar em um outro vídeo, ou visões não tão agradáveis assim, ok? Então só vá se você realmente tiver seriedade no teu coração e o intuito de participar for um intuito genuíno, sério, respeitoso, de se olhar com carinho, de expandir sua própria percepção de um jeito amoroso. Caso contrário, não participe. Além disso, existem outras várias contraindicações. Por exemplo, se você sofre de esquizofrenia, não é indicado o uso da ayahuasca. Inclusive, existem estudos até que indicam o contrário, que a ayahuasca é totalmente eficaz, que ajuda muito nos tratamentos de esquizofrenia. No entanto, a gente indica que não vá, ou se vá, é fundamental que se encerre o tratamento
com algum psicotrópico que esteja sendo feito no momento e que antes disso converse com o psiquiatra e tenha o aval dele para participar de uma cerimônia, porque será necessário você interromper o uso medicamentoso por um período de tempo para que participe de uma cerimônia, porque existem vários medicamentos que podem entrar em conflito com o uso da ayahuasca no teu próprio organismo e te trazer algum efeito não tão positivo assim. Inclusive, existe uma lista de remédios que, se você estiver tomando, não é indicado que você participe. Esses remédios, praticamente todos eles estão encaixados dentro de psicotrópicos tarja preta. De qualquer forma, eu vou providenciar para você uma lista de quais são esses medicamentos que você não pode estar ingerindo para participar e deixar aqui na descrição, em algum lugar eu vou deixar para que você faça o download dessa lista de medicamentos e possa conferir se você está tomando ou não. Se você estiver tomando, Joe, significa que eu não posso participar de uma cerimônia se eu estiver tomando um desses medicamentos dessa lista? Não. Significa que para participar é fundamental que você tenha interrompido por um momento o uso desse remédio, dessa medicação, para poder participar da cerimônia. Só que isso só deve ser feito mediante a orientação e aprovação de um psiquiatra, de um profissional responsável pelo seu tratamento médico. Inclusive dentro do instituto ao qual eu faço parte, que é o Céu Filhos do Sol, para participar aqui. E se você faz a utilização de algum tipo de medicamento desses que estão aqui citados, você só poderá participar de uma cerimônia junto conosco se tiver, inclusive, a carta ali, a autorização assinada pelo psiquiatra responsável pelo seu tratamento. Outra contraindicação é para quem sofre de arritmias cardíacas, que tem algum tipo de problema cardíaco sério. Nem tanto pelo próprio efeito farmacológico, o efeito fisiológico da bebida, mas sim porque durante a viagem que será feita, durante as cerimônias, essas 4, 5 horas, você pode passar por algum processo que traga algum tipo de carga emocional muito forte, que pode desencadear essa reação no seu coração e talvez não ter uma experiência tão positiva assim. Outra contraindicação é para as mulheres grávidas que estão em início de gestação, principalmente pelo fenômeno de limpeza que acontece durante as cerimônias, que eu vou explicar em um outro vídeo, que pode provocar algum tipo de vômito. Então esse vômito, ou diarreia, esse fenômeno fisiológico que pode ocasionar na ingestão dessa bebida pode provocar aí algum tipo de problema, algum tipo de desconforto para o feto, e aí não é, ou para o bebê, e aí não é muito indicado nesses casos, ok? Fora isso, é totalmente indicado para todas as pessoas que querem mudar, todas as pessoas que querem se melhorar, todas as pessoas que querem expandir sua consciência, que querem se desenvolver, que querem ter uma maior conexão consigo mesmo e com o divino, serão sempre muito bem-vindos nos institutos sérios, e pode ter certeza, existem muitos institutos sérios nesse Brasilzão e no mundo todo que estão disponíveis para auxiliar você nessa sua jornada de autoconhecimento, de expansão de consciência, de desenvolvimento espiritual. Então com isso a gente encerra esse primeiro vídeo sobre o que é a ayahuasca, e nos próximos vídeos a seguir a gente vai se aprofundar sobre como ela funciona, quais são os efeitos propriamente ditos que se acontece, ou os principais efeitos durante uma cerimônia, o que é esse tal de processo de limpeza que a gente tanto fala, pré-ritual, o que precisa ser feito antes de participar de uma cerimônia, pós-ritual, o que eu devo fazer depois de participar de uma cerimônia, entre várias outras curiosidades e assuntos relacionados ao uso sacramental da bebida ayahuasca. Um grande abraço e até o próximo vídeo.